Ele só queria uma governanta. Mas uma simples leitura transformou sua casa e seu coração. Eleanor Graves sentia o peso de um mundo que se desfazia aos poucos. A casa onde cresceu, antes cheia de conversas animadas e a paz de um lar, agora tinha um silêncio pesado, quase doloroso. Seu pai, um pastor bom demais para as maldades do mundo, havia perdido tudo e a família, antes respeitada, agora vivia à beira da vergonha. Eleanor se via como uma moça sem valor, sem posses, e por isso não acreditava que pudesse sonhar com um amor de verdade, daqueles que as heroínas dos livros encontravam. Ela se convenceu de que não merecia um homem nobre, um amor grande. Seu coração, mesmo cheio de sentimentos, parecia condenado a se esconder. O único lugar onde ela podia ser quem realmente era, onde as emoções podiam correr soltas, era nas páginas dos livros. As palavras para ela eram um abraço quente, um amigo fiel que a tirava da dura realidade e a levava para mundos cheios de cor e esperança. Mas a vida, às vezes, abria uma pequena fresta. A notícia de que um duque viúvo, morando na grande e distante propriedade de Northbridge, procurava uma governanta para seus filhos, chegou até os ouvidos de Eleanor como um sussurro de destino. Uma governanta. A palavra não tinha brilho, não trazia sonhos, mas significava dinheiro, significava uma chance de trazer algum respeito de volta para sua família. Um frio intenso subiu por sua espinha. Medo. Medo de não ser boa o suficiente, de não agradar. E mais ainda, medo de que aquele novo lugar, com um homem tão importante, pudesse despertar nela sentimentos que ela sabia serem proibidos. Como uma moça pobre poderia se permitir olhar para um duque com outros olhos? Mas apesar de todo o receio, ela sentiu uma força estranha a empurrar. Era a única porta aberta em meio a tantas fechadas, a última linha de esperança em seu mundo desfeito. Ela precisava tentar. Enquanto isso, bem longe dali, a casa enorme de Northbridge era um lugar onde o silêncio tinha virado regra. Desde que a duquesa morreu, parecia que a alegria havia fugido para sempre, deixando apenas lembranças dolorosas e um vazio. O duque Sebastian Blackwell vivia no meio daquelas paredes antigas que pareciam respirar tristeza. Ele era um homem alto, com ombros largos e o rosto sempre sério, os olhos distantes, como se buscasse algo que não podia mais encontrar. Ele se fechou para o mundo, carregando uma culpa tão grande, tão pesada, que o impedia de sequer pensar em amar de novo. Para ele, amar outra vez seria uma traição à memória da esposa que havia perdido. A única coisa que o mantinha de pé, a única luz em sua vida escura, eram seus filhos pequenos. Ele os amava mais que tudo, com um amor silencioso e firme, mas não sabia como mostrar essa paixão, como trazer de volta a felicidade que a casa e as crianças tinham perdido junto com a mãe. A casa era grande, o nome era respeitado, mas o coração do duque era um deserto. Eleanor arrumou suas poucas roupas e os livros mais queridos, seu coração batendo um ritmo apressado no peito. A viagem até Northbridge seria longa, e a cada milha percorrida, o medo de um futuro incerto se misturava com uma chama pequena, mas teimosa, de esperança. Ela se perguntava o que a esperava naquela casa tão grande e tão cheia de tristeza. E mais ainda, o que a esperava com o homem que mandava ali, o duque sério de quem todos falavam. Uma mistura estranha de nervosismo e uma curiosidade que ela achava proibida a acompanhava em cada pensamento, cada respiração. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse à beira de um precipício, sem saber se encontraria o abismo ou um novo caminho. A casa de Northbridge parecia uma fortaleza de pedra escura, tão grande que tirava o fôlego de Eleanor. As janelas eram muitas, mas todas pareciam fechadas, guardando um silêncio pesado. Era um lugar frio, mesmo sob o sol pálido da manhã, e Eleanor sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela apertou as mãos, tentando parecer mais calma do que estava. A entrevista com o duque Sebastian Blackwell foi exatamente como ela temia. Ele a recebeu em um escritório enorme, cheio de livros e uma lareira apagada. Sebastian estava de pé, imponente,
com um ar sério que fazia Eleanor sentir-se ainda menor. Seus olhos escuros a observaram sem piscar, como se tentasse ler sua alma. A voz dele era baixa, firme, e cada pergunta parecia um desafio. "Quais são suas credenciais, senhorita Graves?" Ele perguntou sem um sorriso, sem um pingo de calor. Eleanor sentiu o sangue esquentar nas bochechas. Ela falou de suas leituras, de seu amor pelos livros, de sua paciência com crianças. Tentou esconder que vinha de uma família com problemas, que seu pai havia perdido tudo. Não queria que ele a visse como alguém que precisava de caridade, mas como alguém capaz de fazer o trabalho. Cada palavra dela era medida, cada respiração, um esforço. O olhar dele sobre ela era tão intenso que parecia que o ar ficava mais denso, difícil de respirar. Ela sentia um misto de medo e uma curiosidade estranha por aquele homem tão distante e tão forte. De repente, a porta do escritório se abriu um pouco, e dois rostinhos curiosos apareceram. Eram os filhos do Duque, um menino e uma menina, com os olhos grandes e quietos. Eles se aproximaram devagar, sem fazer barulho, e ficaram observando Eleanor e o pai. O Duque suspirou, um som quase imperceptível. "Estávamos falando sobre livros", Eleanor disse, tentando um sorriso para as crianças que mal se mexeram. "Histórias de lugares distantes, de heróis e heroínas." A menina, que parecia a mais velha, deu um passo à frente. Sua voz era um sussurro. "A senhora lê?" Eleanor sentiu o coração apertar. "Sim, eu amo ler e contar histórias." O menino, mais tímido, apontou para um livro que estava na mesa do Duque. Era uma história antiga, com desenhos bonitos. "Poderia ler para nós?" Sebastian ia dizer algo, mas Eleanor já pegava o livro, sentindo a textura da capa. Ela olhou para o Duque, que agora observava a cena com uma tensão nova no rosto. Havia algo em seus olhos, uma dúvida, talvez. Eleanor não esperou pela permissão dele. Ela se sentou em uma poltrona macia perto da lareira e as crianças se aproximaram, sentando-se no chão, bem atentas. A voz de Eleanor começou a soar pelo escritório. Era suave, melodiosa e cheia de carinho pelas palavras. Ela não apenas lia, ela contava a história, mudando o tom de voz para cada personagem, fazendo os olhos das crianças brilharem. Um pequeno sorriso surgiu no rosto da menina, e o menino apertou as mãos, mergulhado na aventura. Sebastian, que estava de pé, com as mãos atrás das costas, observava a cena como se não acreditasse no que via. A voz de Eleanor preenchia o silêncio pesado da casa, e pela primeira vez em muito tempo, havia um som de vida ali. Ele viu o riso suave de seus filhos, a luz em seus olhos, e sentiu algo se mexer dentro de seu peito, algo que ele achava que estava morto para sempre. Era como uma pequena faísca, uma pontada de esperança que ele não se permitia sentir. Ele olhou para Eleanor, que estava tão concentrada na história, tão viva, e por um segundo, seus olhos se encontraram. Ela sentiu um calor estranho, uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ele não desviou o olhar imediatamente, e aquele segundo a mais fez o coração de Eleanor disparar. Quando a história terminou, as crianças bateram palmas e a menina correu para abraçar Eleanor. Sebastian pigarreou e o som o trouxe de volta à realidade. Ele se aproximou e Eleanor sentiu o poder de sua presença. "Senhorita Graves", ele disse, sua voz um pouco mais suave agora, mas ainda com a firmeza de um duque. "Está contratada." Eleanor sentiu um alívio enorme, mas também um medo novo. Ela havia conseguido o emprego, mas a maneira como ele a olhou, o jeito como a voz dela havia tocado aquele homem sério, a deixava com uma sensação estranha. Era como se, além do trabalho, algo mais tivesse começado naquele dia, algo que ela não podia nomear, mas que a deixava com a respiração suspensa, o coração acelerado. Ela tinha trazido uma voz para o silêncio da casa, mas sentia que também tinha acordado algo no coração do Duque, algo que ele talvez não quisesse que fosse acordado. Eleanor se instalou na mansão de Northbridge, e cada dia ali parecia um eco do silêncio que a envolvia. As paredes de pedra eram frias, os corredores longos e vazios, e a luz do sol, mesmo quando tentava entrar pelas grandes janelas, parecia fraca,
como se tivesse medo de iluminar demais. Era um lugar onde a tristeza havia fincado raízes profundas, e Eleanor sentia isso em cada canto, em cada respiração. Ela via a dor nos olhos das crianças, uma melancolia que não combinava com a pouca idade delas, e a rigidez do Duque Sebastian, que parecia viver dentro de uma armadura invisível. Suas primeiras conversas com o Duque eram sempre curtas e formais, cheias de reverências e poucas palavras. Ele a tratava com respeito, sim, mas com uma distância calculada, como se houvesse um vidro grosso entre eles. Cada vez que ele falava sobre o Dia das Crianças, ou sobre as necessidades da casa, seus olhos, tão escuros, se fixavam nos dela por um segundo a mais do que o necessário. Eleanor sentia um arrepio gostoso, mas ao mesmo tempo assustador, subir pela espinha. Era como se aquele olhar dissesse muitas coisas que a boca dele não pronunciava, e ela sentia o coração bater mais rápido, um ritmo que a deixava sem ar. Ela percebia que Sebastian carregava um peso enorme, uma relutância em permitir que a alegria voltasse àquela casa. Era como se ele lutasse contra a própria felicidade, achando que não a merecia. E Eleanor, por sua vez, sentia sua própria insegurança. Uma governanta, filha de um pastor que havia perdido tudo, o que ela era naquele lugar tão grandioso. Ela se sentia pequena, e a ideia de que pudesse ter algum sentimento a mais por um homem como o Duque era algo que ela proibia a si mesma até de pensar. Aquilo era loucura, um erro. Certa tarde, enquanto as crianças dormiam a sesta, Eleanor resolveu explorar um pouco mais a mansão. Ela caminhou por corredores que pareciam não ter fim, passando por salas empoeiradas e fechadas. Em uma delas, que parecia um pequeno salão de visitas, seus olhos pararam em uma parede cheia de retratos. Eram pessoas importantes da família Blackwell, com roupas finas e olhares sérios, mas um deles, um quadro menor, chamou sua atenção. Era o retrato de uma mulher jovem com cabelos dourados e um sorriso doce, mas um pouco triste, a falecida duquesa. Eleanor sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela se aproximou, e o rosto da mulher no quadro parecia tão familiar que uma pontada forte atingiu seu peito. Os olhos, o formato do rosto, o jeito de inclinar a cabeça, era ela. Sua amiga de infância, Elizabeth. Uma enxurrada de lembranças veio de repente, como uma onda que a derrubava. Os dias de brincadeiras nos campos verdes perto da casa do pai, as risadas escondidas, os segredos sussurrados sob a sombra das árvores. Elizabeth, a garota de cabelos de sol, filha de uma família rica, e Eleanor, a filha do pastor. Elas haviam sido inseparáveis por um tempo, até que a vida as separou, e as cartas, com o tempo, pararam de chegar. Eleanor levou uma mão à boca, o coração disparado. Ela nunca havia contado a ninguém em Northbridge que conhecia a duquesa, muito menos que haviam sido amigas. Por que não? Talvez por medo de parecer que estava se aproveitando, ou de que achassem que ela queria algo mais do que o emprego. Mas agora, vendo o retrato de Elizabeth, o segredo se transformou em um peso grande e frio em seu peito, que a lembrava de que havia mais do que ela podia mostrar, e que aquela verdade escondida poderia mudar tudo. Ela sentiu que tinha um segredo, e de repente, a mansão de Northbridge, tão imponente e triste, parecia ainda mais cheia de fantasmas do passado. Eleanor se jogou de corpo e alma nos dias em Northbridge, e aos poucos, como uma primavera que chega depois de um inverno longo, o silêncio pesado da mansão começou a ceder lugar a sons mais suaves. Ela passava horas com as crianças, não apenas ensinando as lições, mas lendo histórias que as faziam sonhar. Sua voz suave enchia os salões antes vazios com aventuras de cavaleiros e princesas, e não era raro ouvir um risinho abafado ou um suspiro de encanto vindo dos pequenos. Ela os levava para o jardim, mesmo que cinzento, para brincar de esconde-esconde, e seus olhos, antes tão sérios, começaram a brilhar com uma luz nova. Os empregados da casa, que antes andavam em pontas de pés, com medo de fazer qualquer barulho, começaram a sorrir mais, a conversar mais baixo entre si. Percebiam a mudança nas crianças. Notavam o cheiro de flores que Eleanor trazia do jardim para enfeitar a mesa, e a própria atmosfera da casa parecia menos densa, menos triste.
Era como se um cobertor pesado estivesse sendo levantado, um pedacinho de cada vez. Sebastian, o duque, observava tudo isso. Às vezes ele a via da janela de seu escritório, enquanto ela lia para as crianças no jardim, os cabelos claros dela balançando ao vento. Em outras ocasiões, ele a ouvia do andar de cima, a voz dela contando uma história, e um sorriso quase imperceptível surgia no rosto de seus filhos. Isso o irritava. Irritava-o porque quebrava a ordem do luto, a quietude que ele havia imposto à casa e a si mesmo. Era como se Eleanor estivesse desarrumando a dor que ele havia organizado com tanto cuidado. Mas, ao mesmo tempo, algo o atraía. Era a vida que ela trazia, a facilidade com que as crianças a amavam, a luz que ela reacendia nos olhos delas. Ele sentia uma atração estranha por aquela mulher de voz melodiosa e coração grande, e essa atração o assustava. Como podia ele sentir algo, qualquer coisa depois de tudo? Amar de novo seria como cuspir na memória de sua esposa, uma traição imperdoável. A culpa que ele carregava era um fardo pesado, um muro que ele tinha construído ao redor de seu coração. Eleanor, por sua vez, começou a ver mais do que o duque sério e distante que todos conheciam. Em um jantar silencioso, ela o pegou olhando para o retrato da falecida duquesa com uma dor tão profunda, tão antiga, que seu coração se apertou de pena. Em outra ocasião, enquanto ele observava os filhos dormindo, havia uma ternura em seu rosto que ela nunca imaginaria. Era como se por trás daquela fachada de pedra houvesse um homem quebrado, mas capaz de amar com uma intensidade imensa. Certa manhã, enquanto ela arrumava os livros na biblioteca, Sebastian entrou sem que ela percebesse. Ela estava nas pontas dos pés para alcançar um volume na prateleira mais alta, quando ele, sem dizer uma palavra, se aproximou e pegou o livro para ela. A mão dele roçou a dela por um segundo, e Eleanor sentiu um choque elétrico percorrer seu braço, subindo até seu peito. Sua respiração falhou. O ar parecia ter ficado mais denso, mais quente. "Obrigada", ela sussurrou, a voz quase sumindo. Os olhos escuros dele se fixaram nos dela, e aquele olhar durou um segundo a mais. Um segundo que pareceu uma eternidade. Havia uma intensidade ali, uma pergunta não dita, um desejo que a deixou sem fôlego. Ela sentiu o controle que ele exercia, não com palavras, mas com a simples presença, com aquele olhar que parecia penetrar sua alma. Era uma mistura perigosa de medo e um fascínio que ela não conseguia ignorar. Ela desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Como podia ela, uma governanta simples, sentir algo assim por um duque? Não, ela não podia. Ela não merecia um amor nobre, um amor tão grandioso. Aquele tipo de sentimento era proibido para ela, um luxo que ela não podia se dar. Era seu dever, sua posição, manter-se afastada. Mas seu coração, teimoso e desobediente, batia um ritmo apressado em seu peito, uma dança silenciosa de sentimentos que ela tentava a todo custo calar. Os dias se esticavam em Northbridge, e Eleanor se via cada vez mais envolvida na vida daquelas crianças, e sem querer, na órbita daquele duque misterioso. Havia momentos em que a barreira que Sebastian construíra ao redor de si parecia se afastar, apenas por um segundo, e Eleanor sentia o perigo. Certa manhã, enquanto ela ajudava as crianças a escolher livros na vasta biblioteca, Sebastian entrou. Ele não fez barulho, mas sua presença era como uma corrente de ar frio que, paradoxalmente, aquecia o ambiente com uma tensão estranha. Eleanor estava de costas para ele, mostrando um livro de contos antigos para a menina, quando ele parou ao lado dela. O cheiro dele, madeira, tabaco e algo fresco como chuva, a envolveu, e ela sentiu a proximidade de seu corpo grande e forte, tão perto que ela podia sentir o calor que irradiava dele. Sua respiração ficou presa na garganta. "As crianças estão mais alegres, senhorita Graves", ele disse, sua voz baixa e firme, quase um sussurro que só ela podia ouvir. Não era uma pergunta, mas uma observação que parecia carregar um peso. Eleanor virou-se lentamente e seus olhos encontraram os dele. O olhar de Sebastian era intenso, fixo, e por um segundo,
Um segundo que pareceu uma vida inteira, ela viu algo ali que não era apenas o reconhecimento do trabalho bem feito. Havia uma curiosidade, um desejo não dito, que a fez sentir um arrepio gostoso e assustador. Ela sentiu o rosto esquentar. Fico feliz que sim, meu duque. Ela respondeu, a voz mais rouca do que queria. Ela tentou desviar o olhar, mas os olhos dele pareciam prendê-la, exercendo um controle silencioso que a deixava ao mesmo tempo intimidada e fascinada. Era como se ele pudesse ver dentro dela, ler seus pensamentos mais proibidos. Ele estendeu a mão para pegar um livro na prateleira acima da cabeça dela, e, no movimento, sua mão roçou o braço de Eleanor. Um choque elétrico percorreu seu corpo, fazendo seu coração pular no peito. Foi um toque rápido, quase acidental, mas pareceu deixar uma marca, uma brasa queimando em sua pele. Sebastian recuou imediatamente, pegando o livro com uma firmeza que parecia mais uma punição a si mesmo. O endurecimento em seu rosto foi claro. O muro havia se reerguido. Ele se virou e saiu da biblioteca sem mais uma palavra, deixando Eleanor com a respiração suspensa, o corpo ainda vibrando com o toque e o coração martelando. Aqueles momentos, pequenos e fugazes, a atormentavam. Ela se pegava pensando em Elizabeth, sua amiga de infância, a falecida duquesa. O segredo de sua amizade pesava em sua alma. Por diversas vezes, Eleanor sentiu a vontade de contar tudo a Sebastian, de explicar que ela conhecia a mulher que ele amara, que ela sabia de coisas que talvez ele não soubesse. Havia uma necessidade crescente em seu peito de ser completamente honesta com ele. Mas o medo era maior. O que ele pensaria? Que ela era uma alpinista social, uma oportunista que estava usando uma antiga amizade para se firmar na mansão? Que ela estava mentindo para conseguir o emprego? A ideia de ser vista como interesseira, como indigna, a apavorava. Ela podia ser demitida, expulsa de Northbridge. E para onde iria? Para a vergonha de sua família. O segredo era um fardo pesado, um nó em sua garganta, mas também parecia uma proteção, um escudo que a mantinha a salvo de um envolvimento ainda mais perigoso com o duque. Sebastian, por sua vez, começou a notar a hesitação de Eleanor. Havia momentos em que ela falava sobre a duquesa Elizabeth, ou sobre detalhes da mansão, com uma familiaridade que não combinava com sua posição de recém-chegada. Ele a pegava olhando para certos quadros, ou para o jardim de um jeito particular, como se lembrasse de algo. Em uma tarde ele a encontrou na sala de música, passando os dedos sobre as teclas do piano com um olhar distante. Era o piano de Elizabeth. "Gosta de música, senhorita Graves?" Ele perguntou, sua voz séria como sempre, mas com uma leve desconfiança. Eleanor se assustou, recolhendo as mãos rapidamente. "Sim, meu duque. Minha mãe tocava. Eu aprecio." Ela evitou seu olhar, sentindo o peso da mentira por omissão. Sebastian não disse mais nada, mas seus olhos escuros se fixaram nela por um momento, como se tentasse decifrar um enigma. Ele sentiu que havia algo a mais, algo que ela não estava contando. Uma semente de desconfiança começou a germinar no coração do duque, pequena mas teimosa, adicionando outra camada à sua armadura. Ele já carregava a culpa pela esposa e agora uma nova dúvida sobre a mulher que trazia luz aos seus filhos. O silêncio e a omissão de Eleanor, que ela acreditava ser em sua proteção, estavam, na verdade, começando a cavar um abismo sutil entre eles. A quiet tarde em Northbridge foi quebrada pelo barulho de uma carruagem chegando. Eleanor estava com as crianças no jardim, lendo uma história sobre um reino encantado, quando viu a senhora que descia do veículo. Era Lady Marjorie, a cunhada do duque, e sua chegada trouxe consigo uma nuvem fria que Eleanor sentiu no ar. Lady Marjorie era uma mulher alta e magra, com cabelos escuros presos em um coque muito apertado. Seu vestido de seda era de um tom escuro e caro, e ela trazia consigo um ar de importância que fazia Eleanor se sentir ainda menor. Seus olhos de um azul quase cinzento percorreram Eleanor e as crianças com uma rapidez calculada, sem um pingo de calor. Não havia um sorriso, apenas uma expressão de quem avaliava tudo à sua volta. Sebastian, que havia saído para cumprimentá-la, parecia ainda mais sério do que o normal ao lado dela.
Eleanor sentiu um aperto no peito. A presença de Lady Marjorie parecia diminuir a pouca luz que ela havia conseguido trazer para a mansão. Mais tarde, no jantar, a presença de Lady Marjorie era como um gelo sobre a mesa. Ela falava pouco, mas suas palavras eram afiadas, mesmo quando pareciam inofensivas. Eleanor, sentada um pouco mais distante, sentia o peso do olhar dela. Então, esta é a nova governanta, Sebastian, Lady Marjorie disse, virando-se para Eleanor. Seu tom era educado, mas havia algo por baixo, uma ironia que não passou despercebida. A senhorita Graves, certo? Ouvi que é muito boa com as crianças. É um talento raro vindo de... Bem, de onde você vem? Eleanor sentiu o rosto queimar. Sou filha de um pastor, minha senhora. Ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas sentindo-se pequena sob aquele olhar. Era um comentário sutil, mas que a atingia em cheio, lembrando-a de sua origem humilde. Ela sentia a tensão no ar, e o olhar de Sebastian, que se fixava nela por um segundo, parecia carregado de uma curiosidade que a deixava nervosa. Lady Marjorie deu um sorriso pequeno e frio. Ah, sim, um pastor, de fato. Espero que não esteja ensinando as crianças a serem sonhadoras demais. Elas precisam de disciplina, Sebastian. A vida em Northbridge exige seriedade. A cada palavra, Eleanor sentia uma pontada. Era como se Lady Marjorie estivesse questionando não apenas seu trabalho, mas sua própria presença ali. Sua influência sobre as crianças era excessiva? Ela estava fazendo algo errado ao trazer um pouco de alegria? No dia seguinte, Lady Marjorie continuou com seus comentários disfarçados. Enquanto Eleanor ajudava a menina a pintar um desenho no salão, Lady Marjorie passou por perto, parando de repente. Minha querida, ela disse, olhando para o desenho com um desdém mal disfarçado. É uma bela pintura, mas não acha que é um pouco colorido demais para o gosto de Northbridge? Sempre fomos mais de tons sóbrios por aqui. E as crianças não deveriam estar praticando caligrafia? A leitura de histórias é charmosa, mas a formação de um Blackwell exige mais do que imaginação. Eleanor sentiu um arrepio. A voz de Lady Marjorie era suave, mas cada frase era como uma alfinetada, um lembrete de que ela não pertencia àquele mundo. Ela percebia a hostilidade, o desejo de Lady Marjorie de diminuir seu valor, de fazê-la duvidar de si mesma. Era um jogo de poder, e Eleanor, com sua origem simples, sentia-se presa nele. Ela olhou para as crianças, que pareciam ter encolhido sob o olhar frio de Lady Marjorie. Eram pequenos e frágeis, e Eleanor sentia um instinto de protegê-los, de proteger a pequena felicidade que havia conseguido semear. Mas a voz da cunhada do duque a fazia duvidar. Ela estava fazendo algo errado? Estava sendo excessiva? Eleanor, em sua simplicidade, acreditava que aquela aversão de Lady Marjorie vinha de sua posição social. Claro, uma mulher tão importante não gostaria de ver uma simples governanta com tanta liberdade ou influência. Era a diferença de classes, o abismo entre seus mundos. Ela não imaginava que, por trás daquele desdém, havia uma sombra muito maior, uma trama mais profunda que Lady Marjorie estava tecendo e que ela, Eleanor, era apenas uma peça a ser removida do tabuleiro. O coração de Eleanor estava pesado, mas sua determinação em cuidar das crianças permanecia firme, mesmo sob o olhar gélido e as palavras afiadas da cunhada do duque. O duque Sebastian Blackwell sentia o peso do tempo em cada canto de Northbridge, mas naquele dia o peso era ainda maior. Era o aniversário de casamento que nunca mais seria comemorado, uma data que ele carregava no peito como uma brasa acesa. Ele se fechou no escritório da falecida duquesa, um lugar que antes era cheio de risos e luz, agora apenas um fantasma de felicidade perdida. Seus olhos, que podiam ser tão duros, suavizaram-se um pouco ao passar pelas coisas dela. Um livro aberto na mesa, a caligrafia delicada em um bilhete antigo, um lenço de seda esquecido em uma cadeira. A cada objeto, uma pontada de dor, uma lembrança vívida do sorriso de Elizabeth, de sua voz suave que ainda ecoava em sua mente. A culpa apertava seu peito como um abraço gelado, lembrando-o de suas falhas, de sua impotência. Ele a havia perdido,
E essa perda havia se tornado a própria fundação de sua vida. E agora, com Eleanor ali, aquela mulher de voz melodiosa e olhos cheios de vida, trazendo de volta cores e risos que ele achava que não veria mais em Northbridge, ele sentia-se um traidor. Era como se, ao permitir que a alegria voltasse à sua casa, ele estivesse apagando a memória dela, diminuindo a dor que era seu único elo com Elizabeth. Não podia. Ele tinha que resistir. Tinha que proteger a lembrança de sua esposa, mesmo que isso significasse viver para sempre na escuridão, com o coração endurecido. Seus passos pela casa ficaram mais pesados naqueles dias, seu rosto mais fechado, os ombros ainda mais curvados sob o fardo invisível de seu passado. Ele evitava os olhares de Eleanor, evitando qualquer contato que pudesse reacender a chama perigosa que ela, sem querer, havia acendido. Eleanor sentia o ar mudar toda vez que Lady Marjorie entrava em um cômodo, ou mesmo quando passava por perto. Era como se uma névoa fria se espalhasse, e os olhos da cunhada do duque a seguiam por toda parte, pesando sobre ela. Um olhar de desaprovação por um livro que ela lia com paixão para as crianças, um comentário sutil sobre o excesso de liberdade que os pequenos agora desfrutavam. Eleanor sentia o peso de cada palavra, cada olhar. Isso a fazia encolher, a fazia duvidar de si mesma, de seu valor. Ela era apenas uma governanta, uma moça sem nome, sem posses de verdade, filha de um pai arruinado. Como poderia ela se permitir sonhar com algo a mais, algo tão grandioso e proibido quanto os sentimentos que o duque, mesmo em sua distância, parecia despertar nela? Aquele calor que sentia no peito toda vez que Sebastian estava perto, aquele arrepio gostoso que a pegava de surpresa, era um perigo. Um perigo que a faria perder o emprego, a faria cair na desgraça, manchando ainda mais o nome de sua família. Ela não merecia um amor tão grande, tão nobre. Seu lugar era ali, cuidando das crianças, não sonhando com o duque, não se permitindo sentir a atração poderosa que ele exercia sobre ela, com sua simples presença, com seu olhar penetrante. Ela tinha que controlar o coração, tinha que apagar qualquer faísca de esperança que surgia, enterrar os sentimentos mais profundos, como se não existissem. Lady Marjorie, com sua postura impecável e seu sorriso que nunca alcançava os olhos, não perdia tempo. Ela falava com a senhora da cozinha enquanto pedia um chá, com as criadas que arrumavam os quartos enquanto supervisionava, com o mordomo enquanto dava instruções para a casa. Sempre com uma voz suave, mas carregada de uma intenção oculta. Essa senhorita Graves parece ter ideias muito modernas, não acham? Ela dizia, erguendo uma sobrancelha delicada, mas com um olhar afiado. É bom ficar de olho, não é? Northbridge tem suas regras, suas tradições antigas. Não queremos que nada mude, que nada seja esquecido, ou pior, que seja mal interpretado. As palavras eram suaves, mas a mensagem, clara como água. Ela queria que os olhos e ouvidos da casa estivessem em Eleanor, que cada passo, cada conversa, cada riso fosse observado. Queria encontrar algo, qualquer coisa, um pequeno erro, uma falha na conduta, para mostrar que Eleanor não era a pessoa certa para estar ali, que ela era uma ameaça. Alguns empregados acostumados a obedecer à autoridade e talvez temendo o poder de Lady Marjorie, começaram a olhar para Eleanor de um jeito diferente, com uma curiosidade misturada com um pouco de medo e desconfiança. Eleanor sentia os olhares furtivos, o sussurro que parava de repente quando ela se aproximava de um grupo. Ela sentia-se vigiada, isolada, como se estivesse presa em uma gaiola de vidro, onde todos podiam vê-la, mas ninguém podia ajudá-la. O segredo sobre Elizabeth, sua amiga de infância, pesava mais ainda naqueles momentos. Um nó na garganta, um medo constante de que fosse descoberto e usado contra ela, esmagando sua última chance de dignidade. A quietude da sala de estar parecia ainda mais pesada naquela tarde, com Lady Marjorie presente. Eleanor estava sentada perto das crianças, ajudando-as com um bordado simples, enquanto Sebastian folheava um jornal a poucos metros de distância. A cunhada do duque, impecável em seu vestido de seda azul escuro, observava tudo com um olhar que Eleanor sentia nas costas.
Lady Marjorie pigarreou, um som suave que, no silêncio da sala, pareceu alto. Sebastian, meu caro, ela começou, sua voz carregada de uma falsa doçura. Eu estava pensando sobre a senhorita Graves e sua reposição aqui em Northbridge. Ela é sem dúvida muito dedicada às crianças. Tão dedicada, não é mesmo? Ela direcionou o olhar para Eleanor, que sentiu um arrepio. Mas me pergunto se tamanha familiaridade, por assim dizer, é sempre o mais adequado. Eleanor sentiu o coração apertar. Ela sabia onde aquilo ia dar. A pontada de medo em seu peito se intensificou. Sebastian abaixou o jornal, seus olhos escuros encontrando os de Lady Marjorie, e um vinco se formou entre suas sobrancelhas. Havia irritação em seu rosto, mas Eleanor sentiu que não era apenas pela intromissão dela. Marjorie, a senhorita Graves, foi contratada para cuidar de meus filhos, e ela tem feito um trabalho exemplar. Sua voz era firme, um aviso. Lady Marjorie sorriu, um sorriso sem calor. Oh, eu não duvido de seu trabalho, Sebastian, mas vejo que ela tem uma maneira muito particular de fazer as coisas. Uma liberdade que talvez não seja a mais tradicional para uma governanta em uma casa como a nossa. E suas ideias, elas parecem um tanto diferentes. Não seria prudente questionar se há algo mais por trás de tanto empenho? Afinal, Northbridge é um lugar de grande importância. E as pessoas... Bem, as pessoas podem ter motivos ocultos. As palavras de Lady Marjorie eram como agulhas finas pontuando a dúvida. Ela não acusava diretamente, mas plantava a semente da desconfiança, sutil e venenosa. Eleanor sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de raiva e de um medo profundo. Ela podia sentir o olhar de Sebastian nela, um olhar que agora não era apenas intenso, mas carregado de uma pergunta silenciosa. Aquele olhar que antes a fascinava, agora a fazia sentir-se exposta, como se ele estivesse procurando as falhas, as verdades escondidas que ela tanto se esforçava para guardar. A respiração dela ficou suspensa, quase dolorosa. Creio que a conduta da senhorita Graves é impecável, Marjorie, Sebastian retrucou, mas a força em sua voz parecia um pouco abalada. Ele olhou para Eleanor, seus olhos fixos nos dela, e Eleanor sentiu a dúvida crescendo dentro dele, como uma erva daninha. O segredo que ela carregava sobre Elizabeth, sua amiga de infância, parecia gritar em sua mente, prestes a ser descoberto. Ele parecia sentir que algo estava ali, algo não dito, e isso o inquietava. Eleanor sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela viu a semente da desconfiança plantada nos olhos de Sebastian, um pequeno ponto escuro que se espalhava. Ele podia estar irritado com Lady Marjorie, mas as palavras dela haviam atingido o alvo. Sua posição em Northbridge, sua dignidade, tudo estava agora em jogo. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Eleanor não conseguia dormir. As palavras de Lady Marjorie ecoavam em sua cabeça, frias e calculadas. Motivos ocultos. A cunhada do duque não a via apenas como uma governanta, mas como uma ameaça, e estava disposta a fazer qualquer coisa para tirá-la do caminho. E então, o medo se tornou uma certeza gelada. O segredo. Sua amizade de infância com a falecida duquesa Elizabeth. As lembranças que ela guardava, não apenas da amiga, mas de pequenos detalhes da vida de Elizabeth, de sua família, de seu passado. Detalhes que Eleanor nunca ousou compartilhar, por medo, por modéstia, por não querer parecer que estava se aproveitando da situação. Mas agora, ela percebia. Aquele segredo era uma arma que Lady Marjorie poderia usar contra ela. Se a verdade viesse à tona, como explicaria sua omissão? Como Sebastian a veria? Como uma mentirosa, uma manipuladora? A ideia de que ele pudesse pensar isso dela, de que seu olhar intenso se transformasse em desprezo, a fez sentir um frio ainda maior. Ela sentia que estava presa, que o segredo que ela pensava que a protegia, agora era sua maior fraqueza. As garras da intriga de Lady Marjorie estavam se fechando. E Eleanor sentia que o tempo estava se esgotando, que a verdade, ou a falta dela, logo viria à tona, para o bem ou para o mal. O dia começou como tantos outros,
com Eleanor tentando trazer um pouco de cor para a rotina cinzenta de Northbridge. Mas ao fim da tarde, um susto gelado correu pela mansão. O pequeno Arthur, o filho mais novo do Duque, começou a tossir sem parar. Seu rosto ficou vermelho e uma febre alta o deixou mole e sem forças. O pânico subiu, rápido e silencioso, pelas escadas. Eleanor correu para o quarto do menino. Arthur estava tremendo na cama, os olhos sem brilho e a respiração pesada. O coração de Eleanor se apertou de uma forma que ela nunca sentira. Ela não pensou em sua posição, em Lady Marjorie, ou nas regras da casa. Só havia o medo pela criança. Ela colocou a mão na testa quente do menino, e o toque pareceu a única coisa real naquele momento. Sebastian, o Duque, chegou logo depois, com o rosto pálido e os olhos arregalados de preocupação. Pela primeira vez, Eleanor o viu sem a armadura de Duque. Ele era apenas um pai assustado. Sua voz, que antes era sempre firme, agora tremia um pouco ao perguntar sobre Arthur. "O que ele tem, senhorita Graves?" "Ele está bem." A vulnerabilidade em sua voz cortou o coração de Eleanor, mostrando uma humanidade que ela nunca imaginaria nele. Eleanor pegou um pano úmido e o colocou delicadamente na testa de Arthur, tentando baixar a febre. "Ele está com febre alta, meu Duque. Precisamos de água fresca e talvez o médico." Ela falava rápido, dando instruções para as criadas que entravam no quarto, sua voz cheia de uma autoridade que vinha do amor pela criança, não do cargo. Sebastian observava paralisado. Ele sentiu o controle que ela exercia sobre a situação, não com ordens, mas com uma calma urgente. Ele se aproximou da cama, seus olhos fixos no filho. Eleanor estava tão perto dele que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de preocupação que ele exalava. A proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente reconfortante. Ela não podia se dar ao luxo de pensar nisso agora, não com um menino tão doente. A noite se arrastou. O médico veio, examinou Arthur e disse que era uma febre comum, mas que precisava de cuidados constantes. Eleanor não saiu do lado do menino. Ela trocava os panos molhados, dava os remédios e sussurrava histórias para acalmá-lo, mesmo que ele não estivesse totalmente acordado. Sebastian ficava no quarto, em uma poltrona, os olhos pesados, mas sempre abertos, observando Eleanor. Ele via a dedicação dela, o carinho genuíno que ela tinha por seu filho. Era algo que ele não via em ninguém desde muito tempo. Em um momento de silêncio, quando Arthur parecia dormir mais tranquilo, Sebastian se levantou e se aproximou da cama. A luz da vela lançava sombras suaves no quarto. Ele olhou para Eleanor, que estava segurando a mãozinha do menino. "A senhorita é muito boa com ele", Sebastian disse, sua voz baixa e rouca. Ele a ouve. Ele confia na senhora." Eleanor sentiu os olhos dele nela, um olhar que parecia ver mais do que ela queria mostrar. O peso do segredo, somado ao cansaço e à preocupação, a atingiu de repente. Ela olhou para Arthur, depois para Sebastian. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de gratidão e uma dor antiga que a fez sentir que não podia mais esconder. Era como se a crise tivesse quebrado alguma coisa dentro dela, libertando as palavras. "Meu Duque", ela começou, sua voz um sussurro. Eu preciso lhe dizer algo." Ela respirou fundo, o coração batendo forte no peito. Eu conhecia sua esposa, a Duquesa Elizabeth. Nós éramos amigas, quando crianças." Sebastian congelou. O ar no quarto pareceu ficar ainda mais frio, mais denso. Os olhos dele se arregalaram e a expressão de dor deu lugar a um choque profundo, misturado com algo que Eleanor reconheceu como uma traição. Ele se sentiu enganado. "Amigas?" Ele repetiu, a voz perigosamente baixa, quase um rosnado. "E a senhorita nunca me disse isso?" Eleanor sentiu o sangue gelar. Eu tive medo, meu Duque. Tive medo que o senhor pensasse que eu estava me aproveitando, que eu queria algo mais. Eu não queria que me visse como uma oportunista." As palavras saíram em um jorro, cheias de desespero. "Mas eu a conhecia. Por isso eu entendo um pouco desta casa, das crianças, de certas coisas, da duquesa." O olhar de Sebastian era uma tempestade. Ele estava chocado, sim,
e a omissão dela o atingiu como uma facada. Ele se sentiu traído, pensando em todas as dúvidas que Lady Marjorie havia plantado, mas, enquanto ele a olhava, seus olhos também caíram sobre a mão dela segurando a de seu filho, sobre o carinho genuíno em seu rosto, a dedicação que ela havia mostrado durante toda a noite. A raiva que ele esperava sentir não veio com a força total. Em vez disso, uma confusão imensa tomou conta dele. Ele se afastou um passo, a respiração pesada. "Saia", ele disse, sua voz ainda baixa, mas com uma firmeza que a fez tremer. "Preciso pensar." Eleanor sentiu as lágrimas vindo, mas as segurou. Ela se levantou, a cabeça baixa, e saiu do quarto, deixando Sebastian sozinho com o filho e a verdade recém-revelada. Ela tinha quebrado uma barreira, mas não sabia se havia construído uma ponte ou um abismo ainda maior. O coração dela batia descompassado, e a respiração estava suspensa, esperando o que viria a seguir. Sebastian, por sua vez, ficou ali, olhando para o filho, sua mente um turbilhão. A traição da omissão, o carinho inegável, a explicação dela. A confusão e a intriga em seu coração cresciam, mais complexas do que nunca. Eleanor sentiu o peso da porta se fechando atrás dela, e a escuridão do corredor pareceu engoli-la. Seu coração batia descompassado, uma batida dolorosa que ecoava em seus ouvidos. A revelação de sua amizade com a duquesa Elizabeth havia saído de seus lábios como um grito, e agora ela não sabia se havia construído uma ponte ou cavado um abismo ainda mais profundo entre ela e Sebastian. A noite se arrastou em seu quarto, cada minuto um tormento de incerteza. Pela manhã, a febre de Arthur havia diminuído um pouco, mas o menino ainda estava fraco. Eleanor voltou ao quarto dele e encontrou Sebastian de pé, olhando pela janela. O ar entre eles era denso, pesado com as palavras não ditas. "Eleanor", ele disse, virando-se para ela, sua voz soando mais formal do que nunca, apesar da noite de preocupação. Seus olhos escuros, antes cheios de dor pelo filho, agora estavam carregados de uma seriedade fria, quase acusadora. "Eu exijo uma explicação completa. Você escondeu de mim uma verdade importante. Por que não me contou antes que conhecia Elizabeth?" Eleanor sentiu um calafrio. Ela havia esperado por isso, mas ainda assim, o tom dele a machucou. Eu já disse, meu duque", ela começou, a voz trêmula. "Tive medo de que o senhor pensasse que eu tinha segundas intenções, que eu estava me aproveitando de sua posição, de sua dor." Ela sabia que não era a resposta completa, que havia mais sobre Elizabeth que ela guardava, segredos mais profundos sobre o passado da duquesa, mas o medo de ser mal interpretada, de ser vista como uma traidora, a impedia de ir além. Ela não podia arriscar tudo. Não ainda. Sebastian apertou os lábios, seus olhos fixos nos dela. Aquele olhar intenso a fazia sentir-se pequena e exposta, como se ele pudesse desvendar cada segredo em sua alma. Ela sentiu uma mistura estranha de medo e uma atração que parecia perigosa, proibida. Ele estava perto, muito perto, e a proximidade de seu corpo forte, mesmo sem um toque, era palpável. "O que mais você esconde, Eleanor?" Ele perguntou, sua voz baixa e firme, mas com uma pontada de desconfiança que a fez recuar um passo. O controle que ele exercia com sua presença era quase esmagador. Ela não respondeu, apenas abaixou o olhar, sentindo o peso de suas omissões. O silêncio se instalou, cortando o ar entre eles. Apesar da tensão, a doença de Arthur os obrigou a permanecer juntos. Eleanor não podia abandonar o menino. E Sebastian, mesmo irritado, sabia que a dedicação e o conhecimento dela eram essenciais. Eles passavam horas no quarto, trocando panos frios, dando remédios e tentando acalmar a criança. A formalidade entre eles era quebrada pela necessidade urgente de cuidar do filho doente. Em um momento, enquanto Eleanor ninava Arthur em seus braços, murmurando uma canção de ninar suave, Sebastian a observou de perto. Ele viu a ternura em seu rosto, o carinho com que ela segurava seu filho, e uma pontada de algo que não era culpa, mas admiração, atingiu seu peito. Ele viu a força dela, a bondade que irradiava, e por um segundo
A armadura de Duque parecia rachar. Eleanor, por sua vez, via a dor por trás da fachada de Sebastian. Ele estava ali, noite e dia, seus olhos cansados, mas sempre atentos ao filho. Ela o pegou olhando para Arthur com um amor tão profundo, tão desesperado, que ela sentiu o coração se apertar. Ele não era apenas o Duque distante, mas um pai que sofria, um homem que carregava um fardo invisível. A dor dele parecia tocar a dela, criando uma conexão silenciosa. Certa noite, Arthur dormia profundamente. Eleanor estava sentada ao lado da cama, observando o peito pequeno subir e descer. Sebastian se aproximou e sentou-se na poltrona ao lado dela, mais perto do que antes. O silêncio entre eles não era mais de tensão, mas de uma compreensão mútua. Ele vai ficar bem, não vai? Sebastian sussurrou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que Eleanor nunca tinha ouvido. Ela olhou para ele, seus olhos encontrando os dele no escuro. A luz da vela lançava sombras em seu rosto, suavizando as linhas duras. Sim, meu Duque. Ele é forte. Ele vai se recuperar. Seus olhos se mantiveram presos nos dele. E aquele olhar durou um segundo a mais. Um segundo onde a respiração de Eleanor ficou suspensa. Havia uma intimidade nascida da preocupação, um reconhecimento mútuo de suas humanidades. Ela sentiu o calor da mão dele roçar a dela, que estava descansando na cama. Um toque acidental, elétrico, que a fez sentir um arrepio percorrer seu corpo. Ele não recuou imediatamente dessa vez. O olhar dele sobre ela era intenso, profundo. E Eleanor sentiu um desejo estranho, proibido, misturar-se com o medo e o fascínio. Os primeiros sentimentos mútuos começavam a florescer ali, no meio da doença e do segredo, uma faísca perigosa que Sebastian tentava ignorar, mas que Eleanor sentia com uma força avassaladora. O muro que ele havia construído ao redor de seu coração parecia ter uma pequena rachadura, e ela sentia que ele estava tão assustado quanto ela por isso. A revelação de Eleanor sobre sua amizade com a falecida duquesa havia deixado um rastro de tensão entre ela e Sebastian. O ar em Northbridge parecia mais pesado, carregado de perguntas não ditas e de um silêncio incômodo. Lady Marjorie, a cunhada do Duque, sentiu a mudança. Ela notou o olhar mais demorado de Sebastian em Eleanor, a forma como ele parecia hesitante ao falar com a governanta. E como uma aranha que tece sua teia, ela viu ali uma nova chance de atacar. Em um almoço formal com alguns vizinhos importantes presentes, Lady Marjorie sorriu para Eleanor, um sorriso que não chegava aos seus olhos. Então, senhorita Graves, ela começou, sua voz doce demais. Ouvi dizer que a senhora e minha querida Elizabeth eram grandes amigas de infância. Que coisa incomum, não acham? Ela olhou para os convidados, que lançaram olhares curiosos para Eleanor. Duas meninas de mundos tão diferentes, com laços tão íntimos. Eleanor sentiu o rosto esquentar. As palavras de Lady Marjorie eram como agulhas finas, cada uma insinuando algo que não era dito, mas que todos podiam imaginar. Laços íntimos. A frase pairou no ar, carregada de uma malícia velada que fez o estômago de Eleanor se revirar. Ela sentiu os olhos de todos sobre ela, os julgamentos silenciosos. Era como se Lady Marjorie estivesse plantando a ideia de que a amizade delas não era tão inocente quanto parecia, ou que Eleanor estava usando essa conexão para se infiltrar na família. Minha senhora, éramos crianças, Eleanor respondeu, sua voz firme, mas sentindo o coração bater como um tambor no peito. A amizade de crianças não conhece diferenças. Lady Marjorie riu, um som seco. Ah, sim, a inocência da infância. Mas as intenções de adultos, senhorita Graves, são outra história. Não acha que é um tanto conveniente que a senhora só tenha revelado essa amizade agora, estando dentro de Northbridge? Parece quase uma manipulação, não é mesmo, Sebastian? Ela virou-se para o Duque, que estava sentado à cabeceira da mesa, seu rosto sério. Sebastian não havia dito uma palavra, mas Eleanor sentia o peso de seu olhar sobre ela, uma mistura de dúvida e uma irritação crescente pela intromissão de Lady Marjorie. Ela sentia-se encurralada, sem saber como se defender, sem revelar ainda mais do que o permitido.
O segredo que antes parecia um escudo, agora era uma armadilha. De repente, Sebastian bateu a mão na mesa, um som forte que fez todos se calarem. Seu olhar escuro se fixou em Lady Marjorie, e a voz dele, baixa e firme, cortou o ar como um chicote. Marjorie, já chega. A senhorita Graves é a governanta de meus filhos e tem se mostrado uma mulher de caráter impecável. Sua amizade com Elizabeth, embora tardiamente revelada, não a torna menos digna de respeito. Sugiro que pare com suas insinuações. Eleanor sentiu um choque. Sebastian a estava defendendo. O alívio foi tão grande que a deixou sem ar. Ela olhou para ele, e seus olhos se encontraram por um segundo. Um segundo que pareceu uma promessa. Havia uma força em seu olhar, uma decisão de protegê-la que fez o coração de Eleanor disparar. Ele podia ter suas dúvidas, mas ele estava escolhendo ficar ao lado dela contra a maldade de Lady Marjorie. Naquela noite, o silêncio pesado da mansão foi quebrado apenas pelos sons do vento lá fora. Eleanor não conseguia dormir. A defesa de Sebastian a havia tocado de uma forma profunda. Ela se sentia protegida, sim, mas também mais exposta do que nunca aos sentimentos que ele despertava nela. Mais tarde, enquanto ela passava pela biblioteca, viu uma luz acesa. Sebastian estava lá, sentado em uma poltrona perto da lareira que ardia suavemente. Ele segurava um livro antigo, mas seus olhos estavam fixos nas chamas. Ele parecia perdido em pensamentos, o rosto cansado, mas com uma vulnerabilidade que Eleanor nunca tinha visto. Ele a viu e fez um gesto para que ela entrasse. Eleanor entrou, sentindo o calor da lareira e a proximidade dele. O ar era denso, carregado de uma tensão que não era mais de medo, mas de uma atração silenciosa. "Não consegue dormir?" ele perguntou, sua voz baixa e rouca. "Não, meu duque," ela respondeu, sentindo a respiração suspensa. Ele olhou para o livro em suas mãos. Era um volume de poesia que Elizabeth amava. Ela gostava muito disso, ele disse, sua voz quase um sussurro. Sentia falta de alguém para compartilhar. Eleanor sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquele sentimento. Ela falava sobre isso para mim quando éramos pequenas, sobre como as palavras podiam levar a gente para outros mundos. Sebastian a olhou e seus olhos escuros eram profundos, cheios de uma dor antiga. Eu não sabia o quanto ela sentia falta de alguém para entender isso. Eu estava tão cego pela minha própria dor, pela minha própria culpa. Eleanor sentiu uma pontada de pena. Ela se sentou na poltrona à frente dele, um espaço que parecia pequeno demais. A proximidade era quase sufocante, mas ela não queria se afastar. "A culpa não é sua, meu duque," ela sussurrou, a voz cheia de carinho. "A perda é algo que todos carregamos, mas não precisamos carregar sozinhos." Os olhos dele se fixaram nos dela, e aquele olhar foi mais intenso do que qualquer outro. Não havia dúvida, não havia raiva, apenas uma profunda compreensão. Ele parecia ver a alma dela, e ela via a dele. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, de silêncio e de palavras ditas com o coração, criou uma ponte entre eles, uma conexão que era mais profunda do que a atração inicial, mais forte do que qualquer segredo ou dúvida. Era uma sedução da confiança, um reconhecimento de que, apesar de tudo, eles podiam se entender, podiam sentir um pelo outro. Eleanor sentiu que, naquele instante, algo em Sebastian se abria para ela, e ela sentiu seu próprio coração se render a um sentimento que não podia mais negar. Eleanor havia sentido a ponte se firmar entre ela e Sebastian na biblioteca, mas sabia que aquela ponte ainda tinha buracos, feitos pelos segredos que ela guardava. A maneira como ele a defendeu de Lady Marjorie, a forma como seus olhos se encontraram em uma compreensão silenciosa, tudo isso a empurrava para a verdade. Não podia mais viver com a sombra da omissão, não com a confiança que começava a florescer entre eles. Era hora de derrubar o último muro. Na manhã seguinte, com o coração batendo forte no peito, Eleanor o procurou. Ela o encontrou em seu escritório, as costas voltadas para a porta, olhando para o jardim cinzento. Sua figura era imponente, mas ela percebeu um cansaço em seus ombros largos. "Meu duque," ela disse,
a voz mais firme do que ela esperava. Ele se virou lentamente, e os olhos escuros se fixaram nela com a intensidade de sempre, mas agora havia uma pontada de expectativa, talvez de apreensão. Eleanor, ele respondeu, sua voz baixa e séria. Aquele tom a fez sentir um arrepio. A tensão entre eles era quase palpável, como um fio esticado prestes a se romper. Ela sentiu a respiração presa na garganta. Eu preciso lhe contar a verdade completa sobre Elizabeth. Ela começou sem rodeios, antes que o medo a impedisse. Não apenas que éramos amigas, mas sobre o que ela carregava. Ela viu o rosto de Sebastian endurecer, e seus olhos escuros se tornaram ainda mais penetrantes, como se ele a desafiasse a continuar. Ela sentiu o controle que ele exercia, mesmo em silêncio, e a mistura de medo e fascínio que isso causava nela. Eleanor respirou fundo, lembrando-se das conversas com Elizabeth, das cartas que ela havia guardado. Elizabeth. Ela era uma moça muito sensível, e desde criança ela tinha uma saúde frágil. Ela escondia isso de todos, principalmente de seu pai, para não ser vista como fraca. E ela sentia uma melancolia profunda, um vazio que nem mesmo toda a riqueza e o seu amor podiam preencher. Sebastian a ouvia sem piscar, a mandíbula travada. O que quer dizer com vazio? Que ele perguntou, a voz quase um sussurro perigoso. Ela não era feliz comigo? Eleanor sentiu o sangue gelar, mas sabia que precisava continuar. Não, meu duque, ela o amava, mas Elizabeth tinha um grande amor pela arte, pela música, por uma vida mais livre do que a que ela podia ter. Ela sentia-se presa pelas expectativas, pelo seu nome. Havia um sonho em seu coração que nunca pôde realizar, e isso a consumia. Ela me escrevia sobre isso, sobre como ela amava a beleza, mas sentia que não podia criá-la, apenas admirá-la de longe. Eleanor continuou, a voz embargada pela emoção, os olhos fixos nos dele. Ela tentava ser a esposa perfeita, a duquesa impecável, mas por dentro ela se sentia diminuída, incompleta. Ela carregava essa tristeza em silêncio para não desapontá-lo. E a doença, meu duque? Ela era mais grave do que mostrava. Ela me confidenciou que sentia um cansaço que a roubava a vida aos poucos e que não queria que você soubesse, para não o preocupar, para não ser um fardo. Sebastian havia empalidecido. Ele levou uma mão ao rosto, apertando os olhos como se tentasse afastar uma dor física. As palavras de Eleanor eram um golpe, uma revelação que virava seu mundo de cabeça para baixo. A culpa que ele havia carregado, a culpa de não ter feito o suficiente, de não ter salvado Elizabeth, de não a ter feito feliz, começou a se desmantelar. Ele percebeu que a imagem que ele tinha da esposa e de seu luto era incompleta, que Elizabeth, em sua própria luta, havia escondido parte de si. E Lady Marjorie? Sebastian perguntou, a voz rouca, quase irreconhecível. Ela sabia de algo disso? Sim, Eleanor confirmou, sua voz agora mais suave, mais firme. Ela sabia da fragilidade de Elizabeth e da tristeza dela. Ela sempre a via como frágil demais para Northbridge, e talvez usasse isso para minar a confiança de Elizabeth ou para se sentir superior. Ela se aproveitava das inseguranças de sua esposa, e eu temo que agora esteja tentando fazer o mesmo comigo, usando meu segredo e minha origem. O duque a olhou com olhos que agora não eram de raiva, mas de uma profunda tristeza e de uma clareza dolorosa. Ele viu a honestidade em seu rosto, a dor que ela sentia ao revelar tais verdades. A ponte entre eles, antes apenas uma promessa, agora se solidificava sob o peso da verdade. A culpa que o atormentava por anos começou a diminuir, não por ter sido perdoado, mas por entender que não havia culpa a ser perdoada daquela forma. Elizabeth tinha suas próprias lutas, e ele, em seu amor, não as havia compreendido totalmente. Ele se aproximou de Eleanor, o rosto sério, mas com uma nova luz em seus olhos. A proximidade de seu corpo era avassaladora, e Eleanor sentiu a respiração suspensa, o coração batendo como um tambor. Ele estendeu a mão, e desta vez não foi um toque acidental. Seus dedos envolveram a mão dela com uma firmeza gentil,
e Eleanor sentiu um calor, uma corrente elétrica que percorreu todo o seu corpo. Obrigado, Eleanor, ele sussurrou, sua voz embargada. Por me contar, por ser honesta. Seus olhos se fixaram nos dela, e Eleanor viu ali não apenas o duque, mas o homem, ferido, mas que começava a se libertar. Eu estava cego. Achei que amar novamente seria trair a memória dela. Mas talvez amar a vida, amar quem traz luz, seja a verdadeira forma de honrá-la. Eleanor sentiu as lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de um alívio imenso. Aquele toque, aquele olhar, aquelas palavras quebraram as últimas barreiras. O segredo, por mais doloroso que fosse, havia finalmente os unido em uma verdade crua e real. A respiração dela estava suspensa, e ela sentia que, naquele momento, o amor, antes proibido e temido, não era mais uma traição, mas uma promessa de redenção. O céu sobre Northbridge começou a mudar não com a beleza das nuvens de verão, mas com uma cor escura e pesada, como um lençol de chumbo que se estendia sobre a mansão. O vento, antes suave, agora uivava lá fora, sacudindo as árvores e fazendo as janelas baterem com um som assustador. Uma tempestade estava se formando, não apenas no céu, mas nas paredes antigas daquela casa, refletindo o caos que estava para vir. Eleanor sentia o ar pesado, uma sensação de que algo estava prestes a se romper. Lady Marjorie, a cunhada do duque, sentia as pontadas de raiva queimando dentro dela. Ela havia notado a mudança nos olhos de Sebastian. A maneira como ele olhava para Eleanor, a quietude que se quebrava quando a governanta estava por perto. A ponte de confiança que Eleanor e Sebastian haviam construído, mesmo com todos os segredos, era uma ameaça real para os planos de Lady Marjorie, para seu desejo de poder, para seu controle sobre Northbridge. Ela via seu futuro escorrer por entre os dedos, e um desespero frio tomou conta dela. Não podia permitir. Não depois de tudo. Era hora de sua jogada final, a mais desesperada. Naquela mesma tarde, enquanto a tempestade começava a se anunciar com os primeiros trovões distantes, Eleanor estava ajudando a pequena Lily a guardar seus brinquedos na sala de estar. O pequeno Arthur, ainda um pouco pálido da febre recente, estava brincando sozinho em um canto com seus soldadinhos de madeira. A luz no ambiente diminuía rapidamente e o barulho do vento aumentava, criando uma atmosfera tensa. Lady Marjorie entrou na sala, seu rosto mais sério do que o normal, mas com um brilho estranho nos olhos. Ela olhou para Eleanor com um sorriso quase imperceptível. Um sorriso que Eleanor sentiu ser cheio de malícia. Que tempo terrível, não acham? Lady Marjorie disse, sua voz tão calma que parecia fora do lugar, no meio da tempestade que se armava. Creio que o pequeno Arthur deveria estar em seu quarto. Com esse tempo não é bom que fique por aqui, tão exposto a correntes de ar. Eleanor sentiu um arrepio. Sim, minha senhora, eu o levarei agora mesmo. Ela se aproximou de Arthur, que estava tão concentrado em seus brinquedos que nem percebeu. Não se preocupe, senhorita Graves, Lady Marjorie continuou, e sua voz parecia um convite, uma armadilha. Eu o acompanho. Preciso ir até o quarto de visitas de qualquer forma. Eleanor sentiu um desconforto. Lady Marjorie nunca se oferecia para ajudar com as crianças, mas antes que ela pudesse protestar, Lady Marjorie já havia se curvado para Arthur, oferecendo-lhe a mão. O menino, acostumado a obedecer aos adultos, pegou a mão dela e saiu da sala sem olhar para trás. Eleanor viu os dois subirem as escadas, e uma sensação estranha, um pressentimento ruim, apertou seu peito. A voz da razão lhe dizia para seguir, para ver se tudo estava bem, mas a conveniência de Lady Marjorie e o medo de parecer desconfiada a detiveram. Ela continuou a ajudar Lily, mas seus olhos se voltavam para a escada, esperando vê-los retornar. Eles não voltaram. Os minutos se estenderam como horas. A tempestade se tornou mais forte. Raios cortavam o céu, e o som dos trovões fazia a mansão tremer. A chuva batia com força nas janelas, e o vento uivava como um fantasma. Eleanor sentiu um pânico crescente. Onde estava Arthur? Onde estava Lady Marjorie? Ela subiu as escadas correndo, o coração batendo forte no peito. Procurou no quarto de Arthur,
depois no quarto de Lady Marjorie, chamando os nomes, mas não havia resposta. A mansão, antes apenas silenciosa, agora parecia engolir os sons, tornando-os mais distantes, mais assustadores. O Duque Sebastian Blackwell, que estava em seu escritório tentando ignorar o barulho da tempestade e a inquietude que Eleanor plantara em seu coração, ouviu o grito de pânico de Eleanor. Arthur! Arthur sumiu! Sebastian correu para fora de seu escritório, encontrando Eleanor no corredor, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Aquele olhar de pânico em seu rosto o atingiu como um soco. O que aconteceu, Eleanor? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca, mas carregada de uma urgência que ela nunca ouvira. Ele sentiu o controle que ela exercia sobre a situação, não com palavras, mas com a simples presença de seu medo. Lady Marjorie levou Arthur para o quarto dele. Eu achei que ela estaria lá, mas ele não está, ninguém está. As palavras saíam dela como sussurros desesperados, sua respiração suspensa, o coração martelando. Sebastian sentiu um frio gelado subir por sua espinha. Arthur, seu filho. O medo que ele achava que não podia mais sentir voltou com uma força avassaladora. Ele sabia que Lady Marjorie era capaz de tudo, e agora a verdade sobre a malícia dela se revelava em sua mente como um raio. Seus olhos escuros se fixaram nos de Eleanor, e por um segundo, aquele olhar foi mais intenso do que qualquer outro. Não havia mais dúvida, não havia mais distância. Havia apenas o medo compartilhado e a necessidade urgente. Ele pegou a mão de Eleanor, seu toque firme e forte, uma promessa silenciosa de que eles estavam juntos nisso. A eletricidade entre eles, antes um perigo, agora era uma corrente de força. Eleanor sentiu o calor da mão dele, o controle que ele exercia, e uma estranha calma se misturou ao pânico. Ela precisava confiar nele, precisava ser forte por Arthur. Vamos encontrá-lo, Sebastian disse, sua voz agora cheia de uma determinação feroz. Juntos. O pânico se espalhou pela mansão como um incêndio. Os criados corriam de um lado para o outro, seus rostos cheios de preocupação, chamando o nome de Arthur. A tempestade lá fora rugia e a escuridão da noite caía sobre Northbridge, engolindo a esperança e deixando apenas o medo e a urgência de encontrar o menino. Eleanor e Sebastian, lado a lado, sentiram o peso de um perigo iminente, mas também a força de uma união forçada pelas circunstâncias. Uma união que eles sabiam, sem palavras, seria a única chance de trazer Arthur de volta. O rugido da tempestade lá fora era um eco do pânico que tomava conta de Northbridge. Raios cortavam o céu escuro, iluminando por um segundo as janelas molhadas, e os trovões faziam as paredes da mansão tremerem. Sebastian e Eleanor corriam pelos corredores, suas vozes se misturando aos chamados dos criados, todos procurando pelo pequeno Arthur. O coração de Eleanor batia como um tambor descontrolado no peito, cada batida um grito de medo pelo menino. Arthur! Arthur! Ela chamava, a voz embargada pela urgência. Sebastian estava à frente, sua figura alta e forte cortando a escuridão dos corredores. Ele segurava uma lanterna que balançava, lançando sombras dançantes pelas paredes. Seus olhos, antes tão distantes, agora estavam cheios de uma preocupação avassaladora, e Eleanor podia sentir o desespero dele, tão palpável quanto o ar frio que entrava pelas frestas. Ele deve estar em algum lugar da casa, Sebastian disse, sua voz baixa e firme, tentando manter a calma que Eleanor sentia que ele não tinha. Lady Marjorie, ela deve tê-lo levado a algum lugar. Eleanor sentiu a mão dele roçar a dela enquanto eles passavam por uma porta. Foi um toque rápido, quase imperceptível na pressa, mas uma corrente elétrica percorreu seu corpo, um arrepio que misturava medo e uma estranha sensação de que não estava sozinha. Ela olhou para ele e Sebastian devolveu o olhar por um segundo a mais, uma promessa silenciosa de união em meio ao caos. Eles procuraram em todos os quartos, na biblioteca, na sala de música, mas Arthur não estava em lugar nenhum. A cada porta aberta e vazia, o pânico de Eleanor crescia. Ela imaginava o menino assustado, sozinho em algum canto escuro daquela mansão tão grande.
A respiração dela estava suspensa, e ela sentia que o ar estava cada vez mais pesado, difícil de respirar. Em um dos corredores mais antigos da mansão, que levava a uma ala pouco usada, um forte vento fez uma janela bater com violência, e a luz da lanterna de Sebastian se apagou. A escuridão total os engoliu, e o uivo do vento pareceu mais alto, mais assustador. Eleanor sentiu um grito preso na garganta. Ela estendeu a mão no escuro, buscando apoio, e seus dedos encontraram o braço forte de Sebastian. Sebastian, ela sussurrou, a voz carregada de medo. Ele a puxou para perto, seu corpo grande e quente contra o dela. Uma proteção inesperada na escuridão. Eleanor podia sentir o coração dele batendo forte, e a proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo incrivelmente segura. O cheiro dele, madeira, tabaco e chuva, a envolveu, e ela sentiu a intensidade de sua presença. Não tenha medo, Eleanor, ele disse, sua voz baixa e rouca, mas com uma firmeza que a acalmou um pouco. Ele tentava reacender a lanterna. Nós o encontraremos. Mas Eleanor sentiu que havia algo mais em sua voz, algo que a atingiu profundamente. Uma vulnerabilidade que ele nunca havia mostrado. Eu não posso perder mais ninguém, Eleanor, ele sussurrou, a voz embargada, tão perto dela que ela sentia o calor de sua respiração. Não você. Eu não suportaria. O mundo de Eleanor parou. Não você. Aquelas duas palavras, ditas no auge da tempestade e do desespero, eram uma confissão. Sebastian, o duque sério e distante, tinha medo de perdê-la. Eleanor sentiu um calor se espalhar por seu peito, uma mistura de alívio e uma alegria perigosa. Ela o amava, com todo o seu coração. Amava aquele homem que tentava se esconder atrás de sua dor e de sua culpa, mas que agora se revelava em sua vulnerabilidade. O segredo que ela carregava sobre Elizabeth, a amiga de infância, parecia insignificante diante daquele momento, daquele sentimento avassalador. Ela sentiu a dor de seu segredo, a dor de não ter sido completamente honesta, mas agora a única verdade que importava era que ela queria ser a mulher ao lado dele. De repente a lanterna acendeu, lançando um círculo de luz. Sebastian a soltou um pouco, mas seus olhos intensos e profundos estavam fixos nos dela, buscando uma resposta. Sebastian, Eleanor começou, sua voz trêmula. Eu também. Eu não suportaria. Ela não precisava de mais palavras. O olhar dela, a proximidade de seus corpos, a tensão que os envolvia, tudo falava por si. Eles continuaram a busca, a mão de Sebastian agora segurando a dela com uma firmeza protetora, uma promessa. Eles desceram por uma escada estreita que levava aos antigos depósitos, um lugar frio e empoeirado, onde ninguém ia há anos. E lá, encolhido atrás de algumas caixas velhas, estava Arthur. O menino estava sujo e chorava baixinho, abraçando um urso de pelúcia. Ele havia se escondido ali, assustado com a tempestade. Arthur! Eleanor e Sebastian gritaram ao mesmo tempo. Eleanor correu, ajoelhando-se para abraçar o menino com força. As lágrimas desceram por seu rosto, não de tristeza, mas de um alívio imenso. Sebastian se ajoelhou ao lado dela, envolvendo os dois em um abraço desesperado. Era um abraço apertado, cheio de amor e gratidão. O corpo de Eleanor estava pressionado contra o dele, e ela sentiu o cheiro de suor e medo, mas também de uma segurança que ela nunca havia conhecido. Aquele abraço não era apenas por Arthur, mas por eles, um selo silencioso de seu amor, uma escolha pública diante do perigo e da verdade que eles haviam acabado de compartilhar. Enquanto Sebastian segurava Arthur nos braços, Eleanor sentiu a necessidade de acabar de vez com a sombra de Lady Marjorie. Ela se levantou, seus olhos fixos nos de Sebastian. Meu duque, eu preciso lhe contar a última parte, Eleanor disse, sua voz firme agora, cheia de uma determinação nova. Eu guardava uma coisa, uma carta. Elizabeth a escreveu para mim pouco antes de se casar. Ela falava do medo que tinha de Lady Marjorie, de como ela a atormentava com palavras cruéis, dizendo que ela não era boa o suficiente para Northbridge, que ela era fraca e doente. Lady Marjorie a empurrava para o isolamento, para a solidão.
Ela a fez acreditar que não merecia a felicidade. Eleanor sentiu as palavras saírem, uma libertação. Lady Marjorie não queria que Elizabeth fosse feliz, e agora ela não quer que o senhor seja. Sebastian sentiu um choque. A verdade completa e cruel se revelava. Seus olhos escuros se fixaram nos de Eleanor, uma compreensão dolorosa, mas também uma gratidão imensa. Ele se levantou, Arthur ainda em seus braços, e olhou para o corredor. Lady Marjorie apareceu no topo da escada, seu rosto pálido e seus olhos arregalados, vendo-os ali, juntos, com Arthur. Ela havia sido pega. Marjorie, Sebastian disse, sua voz baixa, mas com uma autoridade fria e implacável. Seus planos acabaram. A verdade sempre encontra seu caminho. Eleanor sentiu o controle que Sebastian exercia, não apenas sobre a situação, mas sobre Lady Marjorie, que encolheu sob seu olhar. Ela havia sido desmascarada. A tempestade lá fora ainda rugia, mas dentro de Northbridge, um novo amanhecer estava prestes a surgir, carregado de uma verdade que finalmente os libertaria para amar. O amanhecer chegou a Northbridge com uma luz nova, mas Eleanor mal a notou. Seu mundo inteiro se resumia ao calor do pequeno Arthur em seus braços, um tesouro encontrado. As batidas fortes de seu coração, antes de medo, agora eram de um alívio tão grande que a deixavam sem ar. Sebastian, com Arthur ainda em seus braços fortes, apertava os dois contra si, o rosto pálido, mas com uma gratidão que Eleanor nunca havia visto. A tempestade lá fora que havia rugido com tanta fúria, agora se acalmava, deixando para trás apenas o som suave da chuva que diminuía. A mansão, antes um labirinto de sombras, agora parecia respirar novamente. Eleanor sentiu o corpo de Sebastian tremer de alívio. Ele olhou para ela, e seus olhos escuros, antes tão cheios de dor e desconfiança, agora brilhavam com uma emoção tão profunda, tão avassaladora, que Eleanor sentiu que podia se afogar neles. Aquele olhar dizia tudo o que as palavras não podiam. No corredor, Lady Marjorie estava paralisada, seu rosto uma máscara de choque e raiva. Seus olhos, antes tão cheios de malícia, agora estavam arregalados de puro terror. Ela sabia que havia sido descoberta, que seus planos haviam desmoronado. Sebastian, com Arthur ainda seguro em um braço, deu um passo à frente, sua presença imponente. Sua voz, quando ele falou, era baixa, mas carregada de uma autoridade fria e implacável, que fez Eleanor sentir um arrepio. Marjorie, ele disse, cada sílaba um chicote. A verdade sempre encontra seu caminho. Eleanor me revelou a carta de Elizabeth, seus jogos de intriga e sua crueldade com minha esposa, e agora com Eleanor chegaram ao fim. Lady Marjorie tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ela olhou para Eleanor com ódio puro, mas Eleanor não sentiu medo, apenas uma calma estranha. Arrume suas coisas, Sebastian continuou, sua voz não admitindo discussão. Você não é mais bem-vinda em Northbridge, e não espere mais qualquer auxílio financeiro desta casa. A derrota de Lady Marjorie foi total e humilhante. Ela se virou e correu escada acima, o som de seus passos ecoando na mansão agora silenciosa. Eleanor sentiu um alívio profundo, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros e do coração daquela casa. A sombra que pairava sobre eles, a tensão constante, havia finalmente se dissipado. Sebastian entregou Arthur a uma das criadas, que o levou para o quarto, prometendo que ele estaria seguro e aquecido. Então ele se virou para Eleanor. Eles estavam sozinhos no corredor, a luz pálida do amanhecer entrando pelas janelas. A tensão romântica, que antes era uma faísca perigosa, agora era uma chama brilhante e inegável. Ele se aproximou, e Eleanor sentiu o coração bater tão forte que parecia que ia saltar do peito. A proximidade de seu corpo forte era avassaladora, e ela sentia a respiração suspensa, esperando. Ele estendeu a mão e desta vez não havia hesitação, não havia toque acidental. Seus dedos se entrelaçaram nos dela, e Eleanor sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo, uma sensação de pertencimento que ela nunca havia sonhado. O controle que ele exercia não era de poder, mas de uma paixão profunda e contida.
Eleanor, ele sussurrou, sua voz rouca, cheia de uma emoção que a fez sentir as lágrimas nos olhos. Seus olhos escuros estavam fixos nos dela, intensos, profundos, revelando tudo o que ele havia escondido por tanto tempo. Eu estava cego pela culpa, pelo medo de trair a memória de Elizabeth. Mas você trouxe a vida de volta a esta casa. Você trouxe a luz de volta aos olhos de meus filhos. E você trouxe a vida de volta ao meu coração. Ele apertou a mão dela, e Eleanor sentiu o calor de seu toque, a força de seu sentimento. Ela sentiu que podia se render, que podia finalmente se permitir sentir aquele amor nobre, aquele amor grandioso que ela havia proibido a si mesma. Eu te amo, Eleanor, Sebastian confessou, a voz embargada pela emoção, um sussurro que preencheu o silêncio da manhã. Eu a amo com toda a minha alma. Eleanor sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora. Eu também o amo, meu duque, ela confessou, sua voz trêmula, mas firme. Eu o amo mais do que as palavras podem dizer. Sebastian sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto sério, um sorriso que Eleanor jamais pensou que veria. Ele se ajoelhou ali, no meio do corredor, em um gesto que a fez sentir que seu coração ia explodir. Eleanor Graves, ele disse, sua voz cheia de uma promessa. Você não é apenas a mulher que salvou meus filhos, que curou esta casa. Você é a mulher que me salvou. Será minha esposa? Será a duquesa de Blackwell? Será minha igual em tudo, minha companheira, meu amor? Eleanor não conseguiu segurar um soluço de felicidade. Ela estendeu a mão para ele, seus olhos fixos nos dele, vendo ali não apenas o duque, mas o homem que a amava com uma paixão que desafiava todas as regras. Sim, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. Sim, 1000 vezes sim. Sebastian se levantou, a puxou para perto e a beijou. Foi um beijo profundo, cheio de alívio, de paixão e de uma promessa de futuro. Eleanor sentiu que naquele beijo toda a sua vida havia mudado, que a culpa e o medo haviam se dissolvido e que o amor verdadeiro, finalmente havia encontrado seu caminho para Northbridge e para seus corações. O dia do casamento de Eleanor e Sebastian foi como um amanhecer suave depois de uma longa tempestade. Não houve a grandiosidade de outros casamentos de duques, mas uma cerimônia simples e cheia de significado, ali mesmo, na pequena capela de Northbridge. A luz do sol, que finalmente voltou a brilhar com força, entrava pelas janelas de vidro colorido, pintando o chão de tons alegres que há muito não se viam ali. Eleanor estava linda em um vestido branco simples, mas elegante, e seus olhos, que antes carregavam tanta apreensão, agora brilhavam com uma alegria pura. Sebastian, ao seu lado, parecia um homem novo. O rosto antes tão sério e distante agora tinha um sorriso que chegava aos olhos, e a força de sua mão, que segurava a dela, era uma promessa silenciosa. Os filhos de Sebastian, Lily e Arthur, com seus rostinhos sorridentes, assistiam a tudo com uma curiosidade doce, já chamando Eleanor de mamãe. A mansão de Northbridge, antes um lugar de silêncio pesado e tristeza guardada, havia se transformado. As paredes de pedra pareciam menos frias. Os corredores, antes vazios, agora ecoavam com as risadas das crianças e o som suave da voz de Eleanor lendo histórias. O cheiro de flores frescas e de pão recém-assado substituía o ar mofado. O calor do amor de Sebastian e Eleanor havia derretido o gelo que cobria a casa, e Northbridge finalmente florescia novamente. Eleanor não era apenas a duquesa de Blackwell, ela continuava sendo Eleanor. Sua paixão pelas palavras e pelos livros se tornou a luz da casa. Ela lia para os filhos, ensinando-lhes não apenas as letras, mas a beleza da imaginação e a força do conhecimento. Mas não parou por aí. Ela abriu a biblioteca da mansão para as crianças da vila, criando um pequeno círculo de leitura que trazia alegria e esperança para muitos. Sebastian observava sua esposa, seu coração inchado de orgulho e amor. Ela havia mantido sua essência, e isso o fazia amá-la ainda mais. Alguns anos se passaram, e Northbridge se tornou um lar de verdade.
O jardim, antes um lugar melancólico, agora era um festival de cores e vida, com flores por toda parte e caminhos ensolarados. Em uma tarde de verão, Eleanor caminhava de mãos dadas com Sebastian, o sol aquecendo seus rostos. Seus filhos, Lily e Arthur, agora um pouco maiores, corriam e brincavam com um novo bebê que havia chegado para alegrar ainda mais a família, uma menininha de cabelos claros e olhos brilhantes. Eles pararam sob a sombra de uma árvore antiga e Eleanor pegou um livro que Sebastian sempre trazia para ela. Era um volume de contos de fadas, e sua voz suave começou a preencher o ar, contando histórias de reinos distantes e amores que superavam tudo. Os filhos se aninharam perto dela, ouvindo com atenção, e Sebastian a observava, um sorriso tranquilo e profundo em seus lábios. O poder daquelas palavras, daquela voz, havia unido a família, curado as feridas mais profundas. O amor de Eleanor havia devolvido a cor e a vida ao coração endurecido de Sebastian, e ele, por sua vez, havia dado a ela um lar, um amor nobre e um propósito que ela nunca imaginou merecer. Eleanor terminou a história e olhou para Sebastian. Os olhos dele, que um dia foram tão distantes, agora estavam cheios de um amor que transbordava, um amor que era seu porto seguro. Ela sentiu a mão dele apertar a dela, um toque que ainda causava um arrepio delicioso. Era um amor que havia nascido da tristeza, crescido na verdade e se fortalecido na esperança. Eles se olharam, um testemunho vivo de que o verdadeiro amor pode, sim, curar as feridas mais profundas e trazer um novo amanhecer, mesmo para as almas mais perdidas. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.